1 Samuel 8. Enquanto você vai encontrando, então, eu quero fazer uma rápida introdução, ok? 1 Samuel 8. Deixa eu começar te perguntando, com certeza você já ouviu de sua mãe ou de seu pai? Minha mãe tinha mais costume de falar isso, né? Com certeza você já ouviu a famosa frase: você não é todo mundo. Já ouviu? Você diz essa frase para os seus filhos? Possivelmente sim, né? Você não é todo mundo. Qual foi a última vez que você ouviu esta frase? Qual foi a última vez que você disse essa frase para o seu filho? Quando éramos crianças, nós queríamos, né? Pelo menos eu, quando era adolescente, criança, a gente queria ir naquela festa que a escola toda ia, né, ou participava, ou ter aquele estilo de adolescente rebelde, no meu caso, ou ter um celular, colocar um brinco, que não era meu caso, mas colocar um brinco, colocar um piercing, ou até mesmo uma tatuagem, ou algo nesse sentido, ir naquele show, ir naquela festa. Então a gente perguntava, né, a gente argumentava, dizia: mas mãe, todo mundo vai ou todo mundo faz? E a resposta da sua mãe ou do seu pai era: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A grande tensão de 1 Samuel 8 é exatamente esta. O povo de Deus estava na crise existencial, dizendo: queremos ser igual a todo mundo. Nós queremos ser igual a todo mundo. Mas quando a gente olha no capítulo 7, olha comigo o capítulo 7. Israel tinha acabado de dizer que não queria ser igual a todo mundo. Olha comigo, capítulo 7, 1 Samuel 7, 3 e 4. Diz assim: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Então eles tinham este conceito: nós devemos servir somente ao Senhor. Mas de repente, tempo se passou, e então nós vemos o capítulo 8. Vamos ler comigo então 1 Samuel 8. Estou lendo na versão NAA, que diz assim a palavra do Senhor: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois,
atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 parte dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Meus irmãos, este capítulo tem a intenção de mostrar que o nosso coração pecaminoso deseja um rei que nos sirva. Inúmeras vezes abandonamos o rei soberano para tentarmos ser iguais aos outros, iguais ao mundo, iguais a todo mundo. E neste momento Israel estava fazendo a escolha de querer ser igual aos povos vizinhos. Para essa mensagem, eu quero fazer a seguinte pergunta que vai nos nortear então em toda a mensagem. A pergunta é a seguinte: o que acontece quando decidimos ser iguais ao mundo? O que acontece quando decidimos ser iguais ao mundo? Primeira parte da mensagem, versículo 1 a 5. Primeira resposta é: quando decidimos ser iguais ao mundo, buscamos soluções humanas para os nossos problemas. Quando decidimos ser iguais ao mundo, buscamos soluções humanas para os nossos problemas. Quero ler novamente o versículo 1 a 5. Vou ler agora de maneira mais rápida. Diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece
em todas as outras nações. Meus irmãos, a cena inicial do capítulo 8 apresenta aqui uma crise real, uma crise dolorosa. Samuel estava ficando velho e os seus filhos, que não aparecem muito na história, mas os seus filhos Joel e Abias, que haviam sido estabelecidos por juízes, não seguiam os caminhos de integridade de seu pai. Talvez você se lembre, no começo do livro, que acontece algo bem parecido, não é mesmo? E parece que essa história ela vai se repetindo em todo o livro de Samuel. Parece que este é um grande problema apresentado no livro todo. Os filhos de Eli, Hofni e Finés, também eram maus. Mais tarde, vemos que Absalão, filho de Davi, também foi mau. E também Roboão, filho de Salomão, dividiu o reinado. Parece que este problema dos filhos é algo recorrente em Samuel, Reis e Crônicas. Os filhos de Samuel se inclinaram então à avareza, aceitavam subornos, pervertiam o direito. Era um problema real. De fato, eles levantaram e falaram: olha, isso está acontecendo, Samuel. O que nós faremos então quanto a isso? Mas eles nem perguntam para Samuel o que fazer quanto a isso. Eles já vêm com a solução. Qual seria a solução correta diante deles? Diante desse problema real, a liderança, que deveria ser uma liderança que buscasse o Senhor, eles também eram corrompidos. E eles também buscavam uma solução ainda pior. Que a primeira leitura parece, mas qual o problema disso? Nós veremos qual o problema disso. Mas a solução para eles era: constituam um rei para que nos governe, como acontece em todas as outras nações. Samuel, nós queremos ser como todos os outros povos. Nós queremos imitar a conduta dos povos vizinhos. Há dois problemas que nós podemos identificar aqui. Primeiro problema: remendar um erro com o pecado. E isso acontece muito. Remendamos erros, e de fato há um problema aqui, mas achamos soluções pecaminosas para esses erros. Havia uma falha real na liderança, mas a reação de Israel foi olhar para as nações vizinhas pagãs e não para Deus. Perceba, em vez de clamarem por arrependimento, em vez de clamarem por justiça, em vez de clamarem por um avivamento de Deus, eles decidiram remendar o erro, copiando o modelo do mundo. Também o segundo problema é que eles ficaram iludidos com aquilo que é visível e não com aquilo que é invisível. O que eu quero dizer com isso? Eles queriam um rei para reinar, queriam um rei para julgar, mas Israel já tinha um rei. Deus era o rei deles. Deus era o rei de Israel. Nas culturas vizinhas, a política e a religião eram indissociáveis. O rei era visto como o próprio representante da divindade nacional na terra. Então, quando a gente olha um exemplo do Egito, o faraó no Egito era o próprio representante do deus Ra. Ele era considerado como um deus ali, e recebia então esta unção e o espírito de Ra para governar o Egito. Era exatamente esse tipo de rei que Israel queria. Se o rei de Moabe ou de Amon queria cobrar impostos ou iniciar uma guerra, a sua palavra era absoluta. Por quê? Porque para eles a palavra do rei é a palavra de Deus. Infelizmente, isso acontece muito na política, não só no Brasil, mas em tantos outros lugares. A palavra daquele presidente, a palavra daquele rei é a palavra de Deus. E era exatamente isso que Israel queria.
Israel olhou para essa falsa sensação de controle, de estabilidade e pediu para ter um pequeno Deus terreno. Eles não queriam apenas um rei, eles queriam um outro Deus que os governasse. Meus irmãos, quantas vezes justificamos os nossos pecados nos erros dos outros? Quero dar alguns exemplos aqui. Namoros copiando padrões imorais do mundo, permitindo o sexo antes do casamento, só porque não se aguentam, ou porque todo mundo faz, é o padrão do namoro do mundo, então tudo bem estar dentro da igreja. Donos de empresas adotando práticas desonestas e ilegais, porque é o único jeito de ganhar dinheiro no Brasil. Igrejas imitando a roupagem de shows e marketing, porque as redes sociais dizem que funciona, e deixam de ser uma igreja simples para algo empresarial. Meus irmãos, quando nós olhamos para a cultura ao redor, para resolver os nossos problemas, a nossa primeira atitude é tirar a dependência de Deus e focar em soluções puramente humanas. Quero encerrar essa primeira parte fazendo a pergunta: em que áreas da sua vida você tem imitado o mundo? Em que áreas da sua vida você está procurando soluções mundanas para resolver os seus problemas reais? Quando decidimos ser iguais ao mundo, buscamos soluções humanas para os nossos problemas. Segundo ponto da mensagem, versículos 6 a 9: quando decidimos ser iguais ao mundo, rejeitamos a Deus como nosso Rei. Eu vou ler novamente, versículos 6 a 9, que diz assim: mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel aqui fica profundamente magoado com o pedido do povo e faz a melhor coisa que um líder pode fazer. Aqui uma palavra para você que é pastor, missionário, líder de algum ministério da igreja, ou então líder, ou então chefe em alguma empresa, professor, ou sei lá o que for. Primeira coisa que Samuel faz: talvez Samuel pensou em responder rispidamente ao povo, dizendo que não daria um rei a eles, pois Deus era o rei de Israel. Porém Samuel, antes de qualquer outra resposta, e essa é a minha palavra para você que é líder, Samuel foi até Deus. Samuel orou. Samuel perguntou para o Senhor. Talvez, meu irmão, você já saiba a resposta, ou talvez você pense que saiba a resposta e você já quer dar logo de uma vez. Mas antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, fale com Deus, como Neemias orou rapidamente ao Senhor, em pouco tempo ali ele já ora, em 2 segundos, e vai falar com o rei. Antes de qualquer decisão, vá a Deus em oração. Só que é interessante que a resposta de Deus talvez era uma resposta que Samuel não esperava. A resposta de Deus a Samuel tira a máscara das intenções reais de Israel.
Deus conforta o profeta dizendo que o povo não estava rejeitando o seu líder, não estava rejeitando a Samuel, mas estava rejeitando ao próprio Deus. Meus irmãos, quando um pastor prega a palavra e a igreja não obedece, quando o Fábio prega a palavra aqui e a igreja não obedece, não é ao pastor que a igreja rejeita, ela está rejeitando ao próprio Deus. A palavra para rejeição aqui é uma palavra muito forte. Ela significa desdenhar, fazer pouco caso, não fazer conta. Eles estão dizendo: eu não estou nem aí para Deus. Este é o mesmo termo usado em Levítico 26:15 para descrever o desprezo de Israel pelas leis de Deus. Eles estavam rejeitando a Deus como se Deus não existisse, como se Deus não fosse importante para eles. O comentarista William MacDonald bem pontuou, ele dizendo que Deus já havia previsto em Deuteronômio 17, se você quiser anotar e conferir depois, que Israel teria de fato um rei. Ele estava dizendo: olha, Israel no futuro terá um rei. Mas ele diz: a sua vontade perfeita era que ele próprio governasse o povo de Israel. Ele está dizendo: olha, Israel um dia vai ter um rei, mas a minha vontade, a vontade de Deus é que o próprio Deus, Ele mesmo, pudesse governar o seu povo. Israel deveria viver sobre uma teocracia. O próprio Criador deveria ser o rei, deveria ser o provedor, deveria ser o legislador. No entanto, Deus também lembra a Samuel que essa atitude de Israel não era uma atitude nova. No versículo 8, Deus explica, ele diz: desde o dia em que Deus tirou Israel do Egito até o dia de hoje, já tinham rejeitado a Deus e estavam então servindo a outros deuses. O desejo de ter um rei visível e ser igual a outras nações nada mais era do que aquela velha idolatria de sempre, que volta e meia se recorre. Era apenas um novo bezerro de ouro, agora vestida com uma roupagem de organização política. Estavam entendendo: olha, nós acabamos de eliminar todos os deuses do nosso meio, mas nós continuamos querendo ter um Deus com D minúsculo. Nós ainda queremos este Deus. Como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se não dá para idolatrar de uma forma, a gente é criativo. A gente vai inventar uma outra forma para poder pecar contra Deus. A gente vai inventar uma outra forma para poder ter um ídolo no nosso coração. Ok, eu entendi que eu não posso idolatrar um time, mas eu vou criar alguma outra forma. Eu entendi que eu não posso idolatrar gesso, imagem de gesso, mas eu vou inventar alguma outra forma no meu coração para poder idolatrar alguma outra área, algum outro pecado na minha vida. Quando você prefere que a sua vida seja governada pelo padrão de sucesso, pela imoralidade sexual, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela busca de ser famoso, pela falsa sensação de felicidade, pela vida de Instagram, como é chamado hoje, talvez seja um novo verbo, uma nova palavra para você, a vida instagramável, aquela vida de Instagram perfeita, que todo mundo acha que é real, mas na verdade não é, e você quer ter aquele tipo de vida, você está tirando Deus do trono do seu coração. Você está dizendo: eu prefiro as regras do mundo do que o governo de Deus
sobre mim. Quando decidimos ser iguais ao mundo, rejeitamos a Deus como nosso Rei. Terceira parte do texto, versículo 10 até o 20. 10 ao 18. 10 ao 18. Quando decidimos ser iguais ao mundo, nos tornamos escravos daquilo que escolhemos para nos governar. Quando decidimos ser iguais ao mundo, nos tornamos escravos daquilo que escolhemos para nos governar. 10 ao 18 diz assim: Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará a seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Até aqui. Meus irmãos, Deus está aqui então ordenando que Samuel advirta, admoeste, testemunhe contra. A ideia da palavra aqui é fazer uma proclamação para todo Israel. E explica então as consequências deles terem um rei segundo os moldes do mundo. Do versículo de 11 a 17, a palavra que se repete como um martelo batendo aqui é: tomará. O rei não irá dar novas oportunidades. Aqui na primeira leitura parece, mas qual é o problema, né? O rei está dando emprego para essas pessoas. Não é isso, não. A ideia aqui é que este rei, ele tiraria um povo que era livre, para começar então a fazer as coisas para ele. A palavra aqui é: ele vai tomar para si. Vocês vão servir não mais a Deus, vocês vão servir a um rei que tudo tomará para si. Samuel detalha então esse preço da escolha. O rei humano tomaria os filhos para os carros de guerra, as filhas para serem cozinheiras, perfumistas, as melhores terras, as melhores vinhas, os melhores olivais, e em tudo cobraria o dízimo de todo o rebanho para sustentar os seus oficiais. Perceba então, William MacDonald, ele resume com precisão isso. Ele diz: o rei enriqueceria a si mesmo à custa do povo e transformaria os jovens em seus escravos pessoais. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vemos que o reino de Deus, ele era diferente. E o propósito de Deus para Israel é que eles fossem uma nação livre. O Deus soberano liberta escravos, como ele fez no Egito. O rei soberano derrama as suas bênçãos gratuitas sobre o seu povo. Mas o rei do mundo, ele funciona ao contrário. Ele pega homens livres e os escraviza para sustentar o seu próprio sistema. Nada diferente do que os nossos atuais governos fazem.
O ápice do aviso está no versículo 18. Então naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram. Uma hora ou outra, Israel iria perceber: puxa, por que nós fizemos isso? Por que nós escolhemos um rei para nós? E quando eles clamarem ao Senhor por isso, o texto diz: o Senhor não os ouvirá naquele dia. Uma palavra muito forte. Em resumo, a resposta de Deus para este povo era: a escolha foi de vocês. Eu avisei, eu proclamei, vocês quiseram. É interessante que 1 Samuel vem logo após Juízes. Eles possivelmente conheciam a história de Juízes. Eles sabiam que o tempo todo eles pecavam e clamavam por um juiz. Deus então mandava um juiz. Eles passavam a servir a Deus por pouco tempo, mas voltavam a pecar, e os outros povos começavam a dominar sobre eles. Eles clamavam a Deus. Só que a diferença aqui é que agora não eram outros povos que iriam dominar sobre Israel. Quem iria dominar sobre Israel era um homem deles, um rei. Iria fazer exatamente as mesmas coisas quando eles eram dominados por outros povos. Só que dessa vez Deus está dizendo: eu não vou mais ouvir. Eu não vou mais ouvir vocês. Vocês vão clamar a mim, mas eu não vou ouvir. Meus irmãos, o mundo sempre cobra um preço altíssimo pelas nossas decisões. Você talvez queira ser igual ao mundo na sua estética. Você quer ter um corpo que o mundo aceita só para se igualar a eles. Na sua linguagem. É muito feio, meus irmãos, eu tenho visto isso frequentemente, que dentro da igreja nós temos gírias e linguagens impróprias, que tem um teor, principalmente sexual, um teor terrível, e está dentro da igreja. A gente brinca com essas coisas. Talvez você quer ser igual ao mundo nas suas ambições. Quero conquistar essas coisas porque eu quero ser importante. Eu quero ter o iPhone 17 Pro Max, eu acho que é isso, o melhor, nem mais. Mas porque ele é bom? Não, porque eu só quero ter, para mostrar para os outros, para mostrar para as pessoas que eu faço parte deste mundo, no seu comportamento e por aí vai. Saiba que este sistema do mundo, ele cobra um preço. Ele vai tomar o seu tempo, vai sugar a pureza dos seus filhos, vai roubar a paz do seu casamento, cobrará o dízimo da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Meus irmãos, grave essa frase: aquilo que você escolhe para imitar hoje é o que vai escravizar você amanhã. Aquilo que você escolhe para imitar hoje é o que vai escravizar você amanhã. Quando decidimos ser iguais ao mundo, nos tornamos escravos daquilo que escolhemos para nos governar. Quarto e último ponto da mensagem, versículos 19 ao 22. Quando decidimos ser iguais ao mundo, Deus nos disciplina, permitindo que sigamos a nossa vontade. Quando decidimos ser iguais ao mundo, Deus nos disciplina, permitindo que sigamos a nossa vontade. Versículo 19 a 22. Tem um outro aqui embaixo. Versículo 19 ao 22. Quando decidimos ser iguais ao mundo, Deus nos disciplina, permitindo que sigamos a nossa vontade. Diz assim, 19 e 22. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não,
nós teremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Mesmo após ouvir todo o relatório da escravidão que sofreriam, a resposta do povo nestes versículos, ela foi: nós queremos. Ok, Deus, ouvimos a sua proclamação, ouvimos o que você disse, ouvimos a sua palavra, mas nós não queremos te obedecer. Nós vamos insistir em querer um rei para nós. Israel ganhou o seu rei. Israel ganhou o seu rei. Tiveram Saul, que mais tarde vocês verão, começou com pompa, mas terminou em loucura, paranoia e ruína espiritual. Tiveram Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que ao imitar os costumes dos reis vizinhos, na sua omissão e nos seus desejos, trouxe espada e tragédia para dentro de sua própria casa. Tiveram Salomão, mais sábio de todos, que no meio de sua vida ficou cego pela obstinação, multiplicou ouros e casamentos pagãos, desviou o seu coração para os deuses de outras nações. Seu filho Roboão agiu com a arrogância típica de tiranos, rejeitou o conselho dos anciãos e aceitou o conselho dos seus amigos, oprimindo o povo, e acabou dividindo então o reino em dois. Reis como Acabe importaram o pior do paganismo através de Jezabel, vendendo-se para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Séculos depois, o rei Manassés chegou ao extremo de imitar as abominações dos povos que o Senhor tinha acabado de expulsar. Sacrificou os seus próprios filhos no fogo e profanou o templo do Senhor. O projeto de Israel de ser igual aos povos vizinhos falhou, no sentido de que cada tentativa de governar como as outras nações empurrava Israel um passo mais perto do abismo, terminando então nas correntes e no exílio da Babilônia. É bem possível que 1 e 2 Samuel tenha sido terminado de ser compilado por completo quando Israel estava sendo então exilado na Babilônia. E a intenção deste livro era que Israel percebesse os seus erros, percebesse onde eles erraram, e perceba, o erro de Israel do exílio da Babilônia era porque lá no passado eles tinham escolhido um rei para eles. Eles deixaram de escolher Deus como seu rei. Quero que você abra comigo a Bíblia em Romanos 1. Romanos capítulo 1. Onde nós veremos claramente que a disciplina de Deus, meus irmãos, muitas vezes é simplesmente deixar a humanidade seguir os desejos do seu coração. Romanos 1, versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas,
porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Meus irmãos, muitas vezes a disciplina de Deus é deixar seguirmos nosso próprio caminho. Quando falamos para Deus que não queremos que seja feita a tua vontade, Deus muitas vezes nos responde em ira e disciplina. Então tá bom, que seja feita a sua vontade, mas saiba que você vai se arrepender. Eu não sou pai ainda, mas meu pai muitas vezes fazia isso. Ficava lá querendo enfiar o dedo na tomada, só um exemplo, né? Nem sei se eu fiz isso, mas criança faz isso, né? Gosta de tomada, não sei porquê. E aí fica lá tentando enfiar o dedo na tomada. Aí chega uma hora que você diz: não faz. Só que chega uma hora que você se irrita e diz: bom, meu filho vai precisar ver por que eu estou falando que não. Aí de repente ele toma um choque. Eu falei que você ia se arrepender. Deus faz isso muitas vezes. Um marido que está ali querendo trair a esposa e começa a ver coisas na internet. Não faz isso. Até que chega uma hora que Deus diz: vai, mas você vai quebrar a cara e você vai se arrepender. Um homem no seu emprego que quer burlar a lei, não quer pagar todos os impostos, Deus muitas vezes dá muitos alertas: não faz isso. Até que chega uma hora em que chega a polícia na casa da pessoa e Deus diz: vai, está aí a consequência do seu pecado. Eu avisei inúmeras vezes, mas você não me ouviu. Deus muitas vezes diz então que seja feita a sua vontade, mas você vai se arrepender. O que você prefere? Seguir o seu próprio coração, que é enganoso e te levará para a ruína, para o caos, todo tipo de desgraça, vai te levar para o inferno? Ou seguir a vontade de Deus para a sua vida, que te levará para a salvação e a vida eterna? Meus irmãos, o que acontece quando decidimos ser iguais ao mundo? Nós buscamos soluções humanas para os nossos problemas, nós rejeitamos a Deus como nosso rei, nós nos tornamos escravos daquilo que escolhemos para nos governar, e Deus muitas vezes nos disciplina, permitindo que sigamos a nossa vontade. Séculos mais tarde, a história se repetiu de forma ainda mais trágica. O verdadeiro rei, Jesus Cristo, entrou em Jerusalém de forma humilde, montando em um jumentinho. Ele se ofereceu como rei de Israel. Ele estava ali proclamando o reino de Deus. Eu sou filho de Davi, eu sou filho de Deus, eu quero reinar sobre vocês. Mas o povo não quis, e diante de Pilatos, novamente os anciãos, os líderes do povo de Deus, gritaram a sua própria sentença de morte espiritual. Lá com Israel eles falaram: nós queremos um rei. E agora esses líderes estavam dizendo diante de Jesus: não temos rei senão César. Eles preferiram o imperador pagão e opressor ao Messias Salvador. Meus irmãos, Deus só nos dá duas escolhas. Só há dois senhores: Jesus e o mundo. A quem você quer servir?
Quando você desobedece a Deus, você está dizendo: eu não tenho outro rei senão a mim mesmo. Eu não tenho outro rei senão o meu próprio egoísmo, o meu próprio orgulho, a minha própria vida. Como diz aquela famosa frase atual: meu corpo, minhas regras, sou eu que mando em mim, eu sou o dono de mim mesmo. Mas Jesus Cristo nos convida a participar do seu reino, e podemos entrar nele através da sua morte, da sua ressurreição. Ele te convida hoje a abandonar o seu pecado e a viver em obediência a Deus. Ele te convida a ser salvo por meio da sua obra na cruz do Calvário. Meus irmãos, a mensagem de 1 Samuel 8, ele é um chamado urgente a não nos conformarmos com este mundo. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino do mundo diz: você em primeiro lugar, ame a si mesmo, ajunte dinheiro para si, o que importa é você, deixe os outros. O reino de Jesus diz: ame o próximo, doe-se e ajude quem necessita. O reino deste mundo diz: vingue-se dos seus inimigos. O reino de Deus diz: perdoe, humilhe-se, ame os seus inimigos. O reino do mundo diz: siga o seu próprio coração. O reino de Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois o seu coração é enganoso. O reino do mundo diz: não leve desaforo para casa. O reino de Jesus diz: dê a outra face, perdoe. Nós somos um povo exclusivo de Deus, mas muitas vezes nós aceitamos a cultura atual e queremos o mundo como nosso rei. Meus irmãos, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho do Criador do mundo. Você é filho de Deus. Você foi salvo pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Você faz parte do povo de Deus. Você é santo e deve ser santo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você tem uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus. Portanto, busca Deus em primeiro lugar. Busca Deus em primeiro lugar para que Ele possa resolver os seus problemas. Aceite a Deus como seu Rei, como seu Senhor. Coloque Deus como Rei de sua vida. Terceiro, deixe Deus governar totalmente a sua vida. Coloque as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. Quarto, diga ao Senhor hoje: Deus, que seja feita a tua vontade em minha vida e não a minha. Que o Senhor seja o nosso governador, que o Senhor seja o nosso Rei, e que nós possamos cumprir a tua palavra, que nós possamos obedecer à voz do Senhor e não a este mundo mau. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pelos maus exemplos que encontramos na tua palavra. Exemplos, ó Pai, de pessoas do seu próprio povo querendo ser guiados por si mesmos e não pelo próprio Deus. Mas obrigado,
porque o Senhor não desistiu dos seus filhos. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para proclamar o seu reino, para nos dar palavras de consolação e nos dar uma nova esperança. Obrigado, Pai, porque podemos ter Cristo Jesus como Rei de nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tirar o nosso egoísmo, tirar o nosso deusinho do nosso coração, as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Nos ajude a colocar a sua vontade em nosso coração, para que possamos obedecer ao Senhor por completo, para que possamos ser santos assim como o Senhor é santo, e que todas as vezes que escolhermos o nosso pecado e não o Senhor, que possamos dobrar os nossos joelhos, nos arrepender, crendo que Cristo Jesus perdoa os nossos pecados. Nos ajude a colocar o Senhor como Rei de nossas vidas, para que possamos ser governados por completo pelo Senhor. Seja feita a sua vontade e não a nossa. Pedimos, ó Pai, que esta igreja também cumpra a palavra do Senhor, obedeça ao Senhor em primeiro lugar, e que haja arrependimento, que haja perdão. Se há pessoas aqui, ó Deus, que têm preferido ser guiadas pelo mundo, preferido ser guiados por este reino terreno, preferido ser guiadas pelo seu próprio coração, que essa pessoa se arrependa, ó Deus, e possa voltar para Ti, e possa pedir ao Senhor: Deus, reine sobre a minha vida, me perdoe. E nós sabemos, ó Pai, que temos um advogado que perdoa as nossas dívidas. Por isso, ó Pai, pedimos: transforme as nossas vontades, para que cumpramos apenas a Sua vontade. Porque oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.